Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui, iniciando mais uma aula do nosso canal. E hoje nós vamos fazer a correção do PET do sétimo ano, volume 2, referente à semana 1. Então se você está com alguma dúvida aí sobre ângulos, não está entendendo muito bem esse negócio de lado, vértice, fica com a gente até o final desse vídeo que eu vou explicar o passo a passo. Mas antes da gente começar a nossa correção, quero pedir para que você se inscreva no canal e clique no sininho para ser notificado quando a gente postar um novo vídeo. Agora sim, bora para a nossa correção. Iniciando a nossa correção das atividades, a primeira atividade aqui era tipo uma experiência, né, que vocês tinham que fazer. Então, para resolver essa atividade, você vai precisar de 2 canudinhos de refrigerante, um alfinetinho ou uma tachinha. Então, vamos experimentar. Então, claro que esses objetos aqui eles poderiam ser substituídos, né? Não há necessidade de ser exatamente do jeito que eles estão aqui. Dava para fazer uma adaptação e apenas para a gente ter aí uma noção, né, do que é o ângulo. Então era para vocês pegarem os 2 canudinhos, colocar a pontinha deles aqui um em cima do outro e colocar a tachinha em cima. E depois fazer o que pedi aqui. Então fixe um canudinho e gire o outro. Eu vou fazer um desenho aqui simulando esse experimento. Então ó, a gente tinha aqui um canudinho, eu vou pegar esse canudinho como se fosse azul, né? E depois o outro canudinho ele estava saindo aqui juntinho com o outro, né? E era para a gente fazer uma abertura de menos de uma volta, né? Ele pede ali para a gente fazer menos que uma volta. Então, ó, uma volta inteira, né? Seria aqui, né? Até chegar aqui. Como ele pede menos de uma volta, sei lá, vamos fazer essa abertura aqui. E aí ele coloca aqui para a gente que foi formada uma região entre eles. Que região que é essa que ele está falando? Vou colocar de outra cor aqui, ó, é essa região aqui. Essa região aqui que é o nosso ângulo. Os canudinhos, ou seja, o canudinho vermelho e o azul que eu coloquei aqui, são os lados do ângulo. E a cabeça do alfinete, aonde que tá? Tá bem aqui, ó, tá prendendo os 2 canudinhos, né? Esse alfinete, na verdade, a junção dos 2 lados ali, que é a origem, né? Eles têm a mesma origem, é chamado de vértice. E a letra B, faça um desenho no espaço abaixo, representando o ângulo que você formou, é como eu coloquei aqui, né? Identifique nesse desenho os lados e o vértice do ângulo. Então, os lados são estes daqui, né, o canudinho vermelho e azul, e o vértice está aqui na junção desses 2 lados, beleza? Na atividade 2, agora em cada item, você deve girar o canudinho como indicado e depois desenhar o ângulo formado. Então, vocês teriam que fazer pelo canudinho e desenhar o ângulo que a gente tem aqui. Então, giro da metade da volta. Mais uma vez, eu vou fazer de 2 cores diferentes aqui, né? Para a gente poder acompanhar. Então, nós temos aqui um primeiro canudinho aqui, e aí ele quer que a gente faça metade da volta completa, né? Então, a volta completa, lembrando, é isso daqui. A metade da volta é aqui, né? Vou colocar aqui. Então, nós fizemos aqui, ó, a título de informação, aqui está o nosso vértice, né? A junção dos dois, e aqui está a região, que é o nosso ângulo. Depois, um giro de uma volta inteira. Vamos colocar aqui o nosso primeiro lado, né? E agora, se a gente tivesse aqui, ó, vamos dar uma volta completa. O que vai acontecer? Ele vai parar em cima aqui do nosso outro canudinho, né? E aí o nosso vértice está bem aqui na junção dos dois e o nosso ângulo seria essa região toda aqui, ó. Né? Sem nenhum equipamento aqui, fica meio feio aqui, mas era uma circunferência que eu queria colocar aqui, tá bom? Na letra C, giro de 1/4 de volta. Como que a gente vai imaginar esse 1/4 de volta? 1/4 é a metade da metade, você concorda comigo? Então, ó, a gente fez aqui primeiro canudinho, aí depois, se a gente der meia volta, vai acabar aqui, né? Só que a gente quer 1/4, e 1/4 é a metade da metade, então vai ficar aqui, ó. Aqui está nosso 1/4 de volta aqui.
tá certo? Giro de menos de 1/4 de volta, então aqui a gente tem um canudinho aqui, e nós vamos girar menos que 1/4 de volta. Se esse daqui é 1/4 de volta, né, essa região tem que ser menor do que essa daqui. E depois na letra E, um giro de mais de 1/4 de volta. Então nós temos aqui o primeiro canudinho, aqui é 1/4 de volta, né, então a gente coloca um pouquinho mais para poder representar um giro maior que 1/4 de volta. Na próxima atividade, compare os ângulos que você desenhou nas letras D e E. Qual deles é maior? Por quê? Aí a gente vai voltar aqui agora. Ó, a letra D, nós temos esse ângulo aqui, e na letra E nós temos esse ângulo aqui. Qual que é maior? Claramente é o ângulo da letra E. Por que que ele é maior? Porque a região dele aqui, ó, é maior do que essa região aqui. Tá certo? Então, bem tranquilinho, né, da gente entender aqui, né? Então, qual deles é maior? O da letra E. E por que que ele é maior? Ele é maior porque a região formada entre os dois lados do ângulo é maior. Atividade 2. O ângulo que representa a metade de uma volta chama-se ângulo raso. O ângulo que representa 1/4 de volta chama-se ângulo reto. Indicamos o ângulo reto pelo símbolo, aí você pega o ângulo aqui, faz um quadradinho e põe um pontinho no meio. Dê exemplos de ângulos retos e ângulos rasos que estão à sua volta. Então, ó, só para deixar bem claro aqui o que é o ângulo raso, o que é o ângulo reto, aqui nós temos um ângulo raso, ó, nós temos um segmento de reta aqui, e nós temos outro segmento de reta aqui, né? A gente vai dar meia volta, conforme ele falou ali. Então, isso daqui é o ângulo raso, que nós já tínhamos feito ali, né, no exercício anterior. Isso aqui é o ângulo raso. É metade de uma volta. E o ângulo reto, conforme a gente já viu, nós temos aqui este segmento de reta, e aí a gente dá 1/4 de volta, que é esse daqui. Aí o símbolo, você vem aqui e aí faz aqui uma parte de um quadrado e põe um pontinho no meio, tá certo? Então, um exemplo de um ângulo raso que a gente tem aqui, por exemplo, os ponteiros de um relógio, quando ele está marcando ali, quando o pequeno está no 3 e o grande está no 9, por exemplo. É um exemplo de um ângulo raso. E aqui, no ângulo reto, nós temos vários exemplos, né? A quina de uma mesa, a quina de uma porta, né? As quinas desses objetos que eu falei, todos eles são ângulos de 90 graus, tá certo? Na questão número 3, para nomear um ângulo é comum usarmos 3 de seus pontos, o vértice e mais 2 pontos distintos, cada um deles pertencentes a um dos lados do ângulo. Na figura a seguir, temos o ângulo AOB. Então, para a gente entender isso daqui, ó, ângulo AOB, basta você seguir esses pontos que estão destacados. Então, ó, AOB. A gente está falando desse ângulo aqui. Indicamos esse ângulo por AOB ou BOA. Do jeito que você quiser fazer a leitura aqui, né, começando por A ou por B, vai dar certo. E aí, aqui no nosso vértice, que está representado pela letra O, a gente coloca um acento circunflexo na letra, tá? Lembrando que a representação de pontos sempre é letra maiúscula, né? Então aqui basta a gente fazer isso, AOB ou BOA, e colocar o acento circunflexo na letra onde está o vértice desse ângulo. Identifique no ângulo acima o vértice e os lados. Então, ó, qual que é o nosso vértice aqui? O vértice é o ponto O, né? Então, vértice, vou colocar aqui vértice, é o nosso ponto O. Nós temos dois lados. E o lado aqui, nós temos o lado OA e o lado OB. A gente tem que tomar um cuidado aqui também, ó, que é o seguinte, ó, a nossa semirreta, ela começa em O e passa por A e continua infinitamente, né? Então a gente pode colocar aqui em cima uma setinha desse jeito, né? Ela está começando em O e continua infinitamente depois de passar por A. A mesma coisa aqui no nosso segmento de reta, desculpa, aqui na nossa semirreta OB, tá certo?
Na atividade 4, observe que na notação de um ângulo por 3 pontos, a letra que fica no meio corresponde ao vértice do ângulo, foi o que eu acabei de falar, né? O símbolo, aí é o chapeuzinho aqui, né, do você, que é o acento circunflexo, é usado para destacar o vértice. Em cada caso, desenhe um ângulo destacando sempre 3 pontos, o vértice e os 2 pontos de seus lados, conforme indicado na notação. Então, ó, aqui nós temos o ângulo BAC. Que jeito que vai ser esse ângulo? Quanto aos lados, a gente pode acabar, vamos dizer assim, colocando em ordens diferentes, mas a única certeza que nós temos aqui é que o nosso vértice é o A. Então, a gente pode fazer aqui o seguinte, vamos colocar um ponto aqui, que vai ser o nosso vértice, que a gente já sabe que é o A, e aqui agora a gente faz 2 segmentos de reta, e estes segmentos de reta aqui, um deles vai passar pelo ponto B e o outro pelo ponto C. Então, nós temos o ângulo BAC, tá certo? A mesma coisa aqui agora no ângulo POQ, o nosso vértice é o O, então vamos colocar aqui o nosso vértice O, e a gente tem aqui agora 2 segmentos de reta, vamos colocar aqui um ângulo desse daqui, menor que um ângulo reto, né? Ele passa pelo ponto P e passa pelo ponto Q. E por fim, aqui o ângulo RET, nós vamos fazer aqui o nosso vértice no ponto E, e aí a gente vai subir aqui, vamos fazer um ângulo maior aqui agora, onde ele vai estar passando aqui pelo ponto R e pelo ponto T. Então nós temos aqui RET, né? Temos esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Na atividade número 5, escreva a notação de cada ângulo a seguir usando 3 de seus pontos. Depois ordene esses ângulos do menor para o maior e responda: o que determina a medida de um ângulo? Aqui, se a gente for nomear os ângulos, todos eles vão ficar com o mesmo nome, né? Aqui, por exemplo, vai ficar AOB e também poderia ser BOA. Aqui a mesma coisa. E aqui também a mesma coisa. Todos eles aqui têm a mesma nomenclatura, porém, né, obviamente eles são de tamanhos diferentes, eles querem que a gente coloque aqui em ordem crescente, né, do menor para o maior, ordem crescente. Então, qual que é o menor ângulo? Para a gente saber qual que é o menor ângulo, é só ver qual que tem a menor região, né? Então, olha aqui para vocês verem, comparado com todas as regiões, este ângulo aqui, da letra A, é o menor de todos, né? Então, vamos colocar aqui, vamos utilizar as letras dos ângulos aqui como referência, né? Então, o ângulo A é o menor de todos. Agora, entre o B e o ângulo C, qual tem a maior região? Se você olhar aqui, nós temos 1/4 de volta, né? O ângulo reto é 1/4 de volta. E esse ângulo aqui é maior do que 1/4 de volta. Então, depois nós temos o ângulo da letra C e depois o ângulo da letra B. Tá certo? Então, essa foi a nossa correção do PET do 7º ano, volume 2, referente à semana 1. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre este conteúdo, é só deixar aqui nos comentários que assim que for possível eu respondo para vocês. Gostaria de pedir que vocês deixassem um like no vídeo para dar aquela força no nosso canal. E logo logo eu volto com a correção dos exercícios da semana 2, tá certo? Então é isso, muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo até o final. Até a nossa próxima aula.